Boa tarde a todos. Realmente eu fico impressionado a cada dia como que Deus conduz a história dos seus filhos e como que esse amor que Ele sente por mim e por você transforma pessoas que eram inimigas dEle em amigas dEle. Eu não consigo explicar muita coisa sobre o amor de Deus. Eu creio que a única maneira que a gente tem para falar um pouco do que Deus é, pois Ele é amor, é contando um pouco do que Ele representa na nossa vida, né? O Evangelho, ele é um mendigo falando a outros mendigos aonde encontrar o pão. Porque no final da soma, somos todos errantes num deserto. E talvez a única coisa que diferencia a mim e a você de pessoas que se encontram presas hoje por assassinato, por exemplo, é que nós ainda não cometemos, ou na verdade vocês, não cometeram crimes que ferem as leis do nosso país. Mas diante do tribunal eterno, todos estamos sobre igual condição. Por isso, todos precisamos desse amor tão poderoso. Eu estou tão feliz porque eu encontrei um amigo aqui hoje, agora à tarde, que comportou comigo lá naquela época, naquele lugar. E ele, está aqui o Ronaldo Guedelha, trabalha aqui no NASP. Nós comportamos lá e ele sabe de tudo, mas ele sabe demais. Então não fale para você não ter que perder a vida. Mas ele estava falando para mim assim, cara, eu estava lembrando de um dia que a gente estava comportando juntos e você chegou para mim e falou assim, cara, se afasta agora de mim. Porque estava se aproximando um cara que eu tinha problemas com ele e que ele tinha tentado tirar a minha vida algumas vezes e eu tinha tentado tirar a vida dele. E eu comportando com aquele homem de Deus ali, eu não ia contar essa história aqui. São muitas histórias, eu escolhi outras para contar, mas ele estava ali e eu senti tocado de falar. E eu cheguei nele e disse assim, cara, se afasta agora de mim. E ele me contando ali, que lembrando do que o rapaz estava falando, fiquei sabendo que tu está na igreja, é melhor tu ficar na igreja, porque senão... E aí ele contando para mim, eu lembro muito bem, mas... eu falando para o rapaz, eu falei, tu acha que eu tenho medo de tu, cara? Eu não tinha medo de tu antes, eu vou ter medo de tu agora? Cara, a minha vida está nas tuas mãos, se tu tiver que me matar, tu vai ter que me matar agora. Porque eu nunca mais vou levantar as minhas mãos contra você. Porque o Deus que eu conheci transformou a minha vida, cara. E eu me lembro do Passarinho, era o apelido dele. Ele chorou, me abraçou e falou, no fundo, eu não aguento mais essa vida. Então ora por mim. Só o amor de Deus pode transformar inimigos em amigos. Em amigos. Eu quero contar para você como é que eu cheguei até aqui. Porque muita gente me vê falando hoje assim, todo trabalhado na Mary Kay, e acha assim, não é possível que esse cara aí foi... Amigos, eu vou abrir uma história para vocês aqui hoje, que eu evito falar, porque eu falava antes, e quando eu saía da igreja, quando eu não era pastor, a metade da igreja adorava e louvava o nome de Deus, e a outra nem na minha cara olhava. Nós nos perdemos como igreja em algum momento da nossa trajetória. Porque eu tive traficantes, assassinos e gente aparentemente do mal, comprando livros e financiando um sonho pastoral, mas eu tinha irmãos da igreja que não acreditavam no chamado de Deus para a minha vida. E aí eu fico me perguntando, aonde nós nos perdemos como igreja?
em que nós estamos com Jesus, vivemos com Jesus, caminhamos com Jesus, comemos o que Jesus nos diz para comer, mas não cremos mais nos seus milagres. Judas Iscariotes do reavivamento. Gente que está, mas não crê mais. Eu me frustrei quando eu comportei, mas Deus também falou fortemente ao meu coração. E nessa campanha de comportagem eu visitei um lar que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu vou adiantar só uma parte. Hoje eu tenho 10 anos de casado com a filha do policial, sabia disso? É a única coisa que eu roubei que eu não me arrependo, irmão. Foi a filha desse cidadão. E hoje ele é um pai para mim. Mas ficou 5 anos sem falar comigo, tá? E quando eu estava comportando aí no areal, eu visitando as bocas de fumo e tal, mas eu também batia de porta em porta para vender para as pessoas. E teve uma casa que eu entrei que conheci eu falei com uma senhora, que essa senhora ela falou algumas verdades para mim que eu não gostaria de ouvir. Mas antes de falar isso, 3 anos depois que eu tinha saído do fechado, do semiaberto, eu estava entrando na rua que eu fui criado, mas a minha mãe já não morava lá, minha mãe tinha saído para ver se as coisas mudavam, mas minha tia estava. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, tinha uma senhora lá na rua que tinha um coque assim na cabeça e que varria a porta de casa, que a especialidade dela era entregar as pessoas. Ela saía, varria a porta de casa, aguava primeiro que não tinha asfalto, aguava a porta de casa, varria, e 5 minutos depois que ela entrava, a polícia chegava. E a gente que estava aqui na boca, aqui no movimento, começou a desconfiar, foi um do outro. Meu irmão, tem alguém entregando a gente aqui. E o chefe, quando fala, ele é vivo ainda. Eu tive um encontro com ele ano passado. Você não sabe o que ele falou para mim. O cara está rico. Você não sabe o que ele falou para mim. Vou falar já o que ele falou para mim. Tá? Mas eu ali, a gente discutindo, quem é o culpado, quem é o X9 que está aqui, quem está entregando. E eu, menino, falei para você que sou um cara observador. Sempre olhando a senhorinha. Eu falei, essa velha tem um problema, irmão. Essa velha, ela é caguete. E os caras falavam, conversa, moleque, né? Que nada. Eu falei, essa mulher está entregando nós. Que nada. Obrigado, cara. E um dia ela saiu para varrer, eu peguei um revólver, cheguei perto dela, falei, senhora, puxei o revólver, falei, nunca mais a senhora vai varrer essa porta dessa casa aqui. A senhora está me ouvindo? Ela entrou, meu amigo, bateu o portão. E a polícia parou de chegar. E depois eu, moleque, comecei a falar para os mais velhos, vocês não são bandidos de nada, rapaz. Vocês não entendem nada, vocês têm que viver muito ainda. Falta inteligência. Uns caras com cara de mal desse, tudo tonto. Sabe, cara, eu louvo o nome de Deus que minha mãe me ensinou a ser inteligente. E quando eu encontro um preso na Papuda, que é um lugar, um complexo penitenciário adventista, que a mãe me pede para visitar, eu chego no pátio e vejo a capacidade daquele cara em gerenciar, em manipular as pessoas no pátio, e eu vejo um cara inteligente. Eu não conheço um adventista preso que está num artigo simples. É triste isso, irmão. E aí eu fico observando o cara, sabe onde é que ele aprendeu a liderar? No clube de desbravadores. No clube, ele fala bem, porque na cadeia não manda quem é o mais forte, o mais bonito, manda quem sabe articular melhor, manipular a massa melhor, convencer a massa melhor. E o cara, ele passava a lição da escola sabatina, cara. Agora ele está do lado errado, e o diabo sabe o dom que ele tem, e está usando
Eu não conheço um adventista que se afastou e hoje está preso lá, que eu visito, que é um fraco no crime. Não conheço. E é triste dizer isso, porque a gente se esqueceu deles. E aí, amigo, eu me gabando daquela situação, 3 anos depois que eu saio de semiaberto, eu volto, mas agora de camisa gola polo, um servo do Senhor, né? Já com a minha esposa ali, aquela... E quem é que está varrendo a porta de casa quando eu volto naquela rua? Já tinha asfalto, coisa bacana. Olha, eu tinha 14, nessa época eu tinha 20, 6 anos depois, 3 anos depois de semiaberto. E quando eu toco o portão da minha tia, eu com a Bíblia na mão, sexta-feira, ela está varrendo a porta assim, e ela olha para mim e... E eu olhei para ela, e ela... E eu falei assim, a senhora está com algum problema? Aí ela, não, é a primeira vez que eu vejo o diabo usar a Bíblia. Irmãos, eu desaguei a chorar. Porque eu me lembrei o porquê que ela estava falando aquilo. O tempo passou, eu fui passar e pegar minha tia para ir na igreja. E o carro não pegava mais. O Ipanema 93. O Guedelha conhece aqui. Fui para a Argentina 2 vezes com ela. E aí o carro não pegava na porta, e ela varrendo a porta, sábado de manhã, e não pegava, e eu saí e falei, senhora, o César está aí? E aí ela falou assim, não, já está trabalhando. Eu falei, que pena, eu pedi para ele me levar aqui, para pregar ali numa igreja ali, e aí eu colocava combustível no carro dele, e aí ela falou, você vai pregar? Eu falei, vou pregar a palavra de Deus, né? Que mulher ousada, rapaz. Tem gente que quer testar, ver se o cara é convertido ou não. E aí ela, espera um pouquinho aí, foi em casa, pegou a chave do Palio do carro dela e chegou para mim e entregou e falou assim, meu filho, eu nunca pensei na minha vida que eu ia emprestar meu carro para você. E eu falei, nunca pensei em pegar emprestado. Outras formas eu usava. Aí ela deu um sorriso, eu peguei o carro dela, fui, preguei, voltei, e hoje ela é batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi batizada na última semana santa que tivemos aqui. Mas depois de muito tempo, né? Amigo, vivendo ali, nesse lugar, voltando para comportar, eu entrei e toquei a casa dessa outra senhora, em que ela me falou algumas verdades, e eu, como um bom comportor, cheguei na porta dela, falei, tudo bem, senhora, com um crachazinho, serviço educacional, lar, saúde, cara que era traficante, falando de saúde, dá para acreditar? E aí eu falei, eu estou aqui fazendo trabalho na comunidade de bem-estar familiar, estou visitando as famílias, tem um plano especial para a sua família, é por aqui que eu entro? A mulher me olhou assim, entra. E eu entrei, sentei no banco, comecei a mostrar os livros para ela, eu não olhava muito nos olhos dela, meio envergonhado, mostrando, ela, não, para aí, para que são esses livros aí? Eu falei, sou pré-universitário, e eu quero fazer um curso numa faculdade. Ela, você vai estudar? Eu falei, é claro, senhora. Claro que eu vou estudar. Ela falou assim, o que você vai estudar? Eu tive vergonha de falar que ia fazer teologia. Então eu inventei. Aí eu falei assim, na verdade, eu estou decidindo ainda, não decidi ainda o que eu vou fazer. E aí ela falou para mim assim, mas como não decidiu? Eu estou te observando já tem dias, você de porta em porta no sol quente e não sabe aonde quer chegar. Quando eu olhei nos olhos dela, eu vi Jesus Cristo nos olhos dela, falando comigo. E aí eu falei, senhora, eu vou ser pastor. Rapaz, essa irmã levantou do sofá, gritando. Como que você quer ser pastor? Depois de tudo que você fez? Depois do estrago que você fez?
Depois de ter famílias aí sofrendo pelo que você fez, agora você entra na minha casa e vem dizer para mim que vai ser um pastor. Você nunca vai ser um pastor, nunca vai ser um pastor, a não ser que você volte naquele mercado e peça perdão pelo que você fez lá. E eu tentei argumentar e falei, Senhora, Deus me perdoou, mas o ser humano não perdoa, ainda mais esse tipo de coisa. O nosso amigo Marlos discorda disso. Eu tinha sido preso anos atrás e pessoas se feriram nesse dia aí. E eu fui preso, éramos 4, eu fui preso só. Porque todos fugiram e eu fiquei ali. E esse dia eu quase morri de apanhar para entregar aos outros. Choque, o que você imaginar aí? Depois que eu saí, eu quis matar os 3, né? Porque nem R$1 me mandaram quando eu estava lá. Mas ela recordou esse fato. E aí eu falei, Senhora, isso aí não existe. Ela falou assim, se você quiser, eu pego na sua mão e vou lá com você. Jesus estava ali. E eu deixei os meus livros, peguei um grande conflito e saí caminhando com essa mulher, e foram os passos mais lentos da minha vida. Porque eu não queria voltar lá. E quando eu cheguei no supermercado, tinham 4 caixas, 3 vazios, e só o dono do mercado estava lá. E o pessoal estava passando e eu aqui pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Meu Deus, não deveria estar aqui. Se ele me xingar é pouco, ele tem todo o direito de se vingar. E quando ele terminou de passar as compras das pessoas, que eu olhei para ele, ele estava emocionado. Emocionado. E eu não entendia por quê. Eu só cheguei a ele, estendia a mão e perguntava e falava para ele constantemente, me perdoe, cara. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, amigo. Ele falou assim, meu jovem, segue o seu caminho, porque o jovem que está aqui não é o mesmo de 3 anos atrás. O amor de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Transformar. De verdade. A ponto, como diz a Bíblia, de muitos dizerem, não é ele, o cego de nascimento. Parece com ele, não é ele, não é ele, não é possível. E naquele dia, um homem me perdoou de um crime que eu cometi contra a sua família. E aí eu fico me perguntando, como é que a igreja não consegue se perdoar? Como é que o filho não perdoa o pai? Como é que a mãe não perdoa o esposo? Como é que nós entramos num caminho de brigas e desalento sem o Espírito Santo de Deus em nós, em nosso meio, e nos perdemos no caminho da vaidade e não perdoamos ninguém, e tudo o que fazemos é contra as pessoas, ao meu favor. E naquele dia eu saí daquele mercado com um peso aliviado, porque Jesus tomou sobre si a minha dor e o meu pecado. E só naquele dia eu aceitei continuar a minha caminhada e a minha trajetória para ser um pastor. As coisas, e eu quero hoje à tarde falar, é das feridas e das marcas que ficam. Eu escolho contar a minha história, pelo menos uma parte dela, de maneira descontraída. Mas eu levo todos os dias em minha vida as feridas de alguém que viveu como inimigo de Deus. E sabe qual é o pior? É que essas feridas, elas não se curam. Porque não são feridas de amor.
são feridas causadas pelo ódio, não pelo amor. São feridas causadas pelo inimigo de Deus, e que Jesus toma sobre si, mas elas ficam aí. Por isso que eu digo para você, jovem, você que veio à igreja hoje, até quando você vai ficar distante desse amor? Até quando você vai viver essa vida dupla de cristão sábado e de segunda a sexta você é um inimigo de Deus? Adoração durante a manhã e a tarde, mas à noite balada. Você acha que não vai se ferir? Você acha que não vai ferir pessoas? Pois eu vou dizer para você, amigo, pois naquele dia, comportando, Deus aliviou a minha dor e a minha alma. Mas eu entrei em casas de mães que falaram para mim: você está aí querendo ser o bonito, mas o meu filho morreu por sua culpa. Você quer ser um pastor, mas o meu filho continua nessa vida, e foi você que convidou ele, foi você que levou ele, vocês não são amigos. A gente pensa que as marcas e as feridas só são em nós, mas ao nosso redor tudo se desmorona também. Aí Jesus enche a gente de amigos especiais, para ajudar a gente a administrar, não é curar, mas é administrar a dor, as feridas e o sentimento de culpa. E sabe o que aconteceu? A minha esposa é uma mulher de Deus, jovem, mas brava igual o pai. Graças a Deus que eu não valia nada, então ela precisou. Um dia ela falou que sonhou e viu eu pregando numa boca de fumo, pregando num presídio, e ela desesperada porque pensou que eu ia morrer, mas quando ela olhou para o céu, ela viu Jesus aplaudindo. E ela nunca mais disse assim: eu não quero que você pregue mais para eles, porque ela ficava preocupada, né? Minha mãe também. Jesus foi me cercando de pessoas, e uma delas é a doutora Lilian de Moura Andrade. Sabe o que essa irmã fez por mim? Ela me ouviu um dia e ela falou assim: por que você não vai fazer teologia? Eu falei: estou fazendo teologia, estou no primeiro semestre, na Argentina. E ela falou assim: vai lá em casa que eu quero te ajudar, você aceita a minha ajuda? Eu falei: claro que sim. E fui. E ela me deu um envelope bem gordinho assim de dinheiro. Rapaz do céu. Eu lembrei dos meus tempos de assalto à caixa eletrônica. Irmão, pensa numa pessoa que está guardada aqui no meu coração. É essa pessoa. Ela é a terceira dentro do Tribunal Superior Eleitoral do nosso país. Uma mulher super inteligente. E aí ela me deu esse dinheiro e falou assim: ó, eu vou mandar para você R$1.000 por mês, tá bom? Até você se formar. Eu falei: não. Quem está aí passando aí sabe, né? Sabe que seria uma bênção, né? 1.000 por mês. E eu tinha 2 filhas já. Mas deixa eu te contar, quando eu fui para a Argentina, algo tremendo aconteceu. Porque chegou o momento de começar o curso, mas, amigo, eu não sabia falar português. Eu só falava gíria, pistola espiritual na mão. Tudo que falava. Teve uma irmã que me mostrou um vídeo aí bem antigo, aí, 2011, eu pregando. E aí, irmãos, está ligado, Jesus? Eu falei: irmã, apaga, irmã. Irmã, pela graça do Senhor. Não vou apagar não. Eu falei: está amaldiçoada. Apaga isso, irmã. Ela: não vou apagar. Eu falei: pois se tu fazer isso aí viralizar, eu vou ter que fazer uma visita não pastoral, a irmã. Irmã Cláudia. Cara, que povo abençoado, povo, que não apaga. Meu Deus, cara, se meu presidente ver esse vídeo, Pastor Max. Amigo,
Eu fui para a Argentina só com um papelzinho escrito aonde que eu tinha que chegar. E eu lembro que uma irmã me deu uma passagem de avião. E eu tinha muito ódio no coração contra pessoas que têm e eu não tinha, entende? Vi uma pessoa rica lá, eu falava, cara, é inadmissível isso, cara, como é que pode? Só que o rico também, muitas vezes lutou, tentou, está lá, né? Está se mantendo, só que não existe essa interpretação. E meu amigo, eu peguei a passagem, cheguei no aeroporto, chegou lá, tinha 2 filas, uma bem grande, uma bem pequenininha, 5 pessoas, clientes Smile. E eu já comecei a murmurar, eu falei, é por isso que morre, mata. É por isso que a gente se revolta, os pobres de um lado, que mundo é esse, cara? Até aqui no aeroporto é desse jeito? Eu não vou ser pastor não, cara, vou ser justiceiro agora. Como é que pode isso aqui? E eu comecei a ter ódio no coração, irmãos. Ódio no coração. Ódio de verdade no coração. E o ódio começou a voltar no coração. Eu falei, você vai num banco, é cliente Zé para um lado e você o Van Gogh é para o outro. O Style para o lado, o Zé para o outro. Que mundo é esse que vive se separando? E eu fico me perguntando, será que a igreja vai copiar isso? Quando eu olhei minha passagemzinha, estava lá, cliente Smile. Eu falei, ô glória. Meu irmão, até o peito eu estufei. Eu falei, cara, nós somos aqui favela demais, irmão. Você é doido. Tratada a pão de ló. A irmã tinha me dado, a irmã lá da Caixa Econômica Federal, tinha me dado Eu cheguei na Argentina, 2 horas da manhã, não tinha como falar. Então eu mostrava aqui o papel para o rapaz, eu falei, eu quero chegar nesse bagulho aqui. Eu não falava português. É um dialeto diferente. No curso de capelania carcerária que a gente dá lá em Brasília, nós ensinamos esse dialeto para os capelães, para eles aprenderem, né? Vai chegar lá, o preso vai estar falando lá, não, porque eu estou com a jega molhada. É a esposa do jegue? Não, é a cama. Então a gente ensina. Eu não falava, então eu mostrava, e o rapaz falava em espanhol numa velocidade tão grande que eu pensava que era outro idioma, cara. Eu falava, o cara falou que era mais fácil essa coisa aqui, irmão. E eu falava, irmão, calma, ei. E ele me levou para um lugar lá que tinha uns taxistas, mostrou rodoviária de Retiro. E aí eles me levaram para a rodoviária de Retiro. E eu cheguei e já não tinha mais, era só 6 horas da manhã, começava o fluxo de ônibus. E um rapaz, um guarda, chegou para mim, um policial, falou, não se pode quedar aqui. Aqui é peligroso. Eu, peligroso, irmão? Peligroso? Deve ser perigoso, né, irmão? Esse cara não sabe de onde é que eu estou vindo, não, essa alma. Coitado dessa alma aí, meu Jesus. Sabe nada esse inocente aí, pai. E aí eu falei, eu vou ficar aqui, eu não tenho para onde ir. Ele falou, não, eu falei, não, vou ficar. E fui, coloquei minhas 2 malas assim e deitei em cima, que se alguém fosse me roubar, tinha que me acordar primeiro. Essa vida ensina pra gente a rua, né? Cheguei na UAP, primeira aula, hebraico. Média 8, professor explicando em espanhol e apostila em inglês, irmãos. Naquela hora eu orei a Deus e eu falei, Senhor errou. O Senhor errou, eu não vou conseguir isso aqui. E para completar, eu falava para o professor assim, mais lento, por favor. Só que não tem mais lento em espanhol, é despacito. Ou despacio. Meu irmão, adivinha qual foi meu apelido? Mais lento, cara. O cara favelado, eis um monte de coisa, sem saber falar nada, sem nada na vida e ainda tem um apelido de mais lento. Dá para vencer ou não dá? Tudo contribui para... Cara, eu tinha muito ódio no coração dessas situações. E o pior é que quando alguém não entendia qualquer outra pessoa, outro levantava e falava, mais lento, por favor. Aí os caras ficavam me zoando, os amigos ali de teologia, sabe, né? São pastores, são humanos, né, irmão?
Eu olhava para os caras, dava um sorriso, porque a doutora Lília me ensinou, nunca perca o decoro. Sempre pode ser a pior situação, padrão. Só que eu olhava, dava um sorriso, mas no meu coração eu orava a Deus, eu falei, Senhor, deixa eu pegar só um de taca, porque se eu pegar um, os outros vão respeitar tudo, Deus. É para isso que o Senhor me chamou, para ser humilhado. E eu falava para Deus, irmãos, o Senhor me chamou para ser humilhado? O Senhor me chamou para ser envergonhado aqui? É isso? Eu não dou conta de aprender. As palavras eu tinha que memorizar 25 palavras por semana. Eu conseguia no máximo 8. Era muita droga que eu vivi. Era muito problema que eu vivi. Como é que eu vou conseguir avançar? Não é que eu não queira, é que eu não consigo. É simples assim. Faz um milagre, Deus. Me dá só uma chance de lutar. Eu só quero conseguir. Eu só quero conseguir. E aí meu professor, Dr. Laurentio Ionescu, chegou para mim, um romeno, um cara europeu, um cara foi tradutor da Sociedade Bíblica Europeia, um cara doutor em música. Falou assim, Jeconias, vai para minha casa todo dia 3 horas que eu vou te ajudar. E ninguém acreditou, porque ele era um cara fechado, não falava com muita gente. Eu comecei a ir para a casa dele todo dia às 15. E ele começou a me ensinar as matérias. Começou a me ajudar. O cara fala 6 idiomas fluentes. Começou a me dar cultura. E ele falou assim, você precisa avançar. Você vai ler George Orwell. E ele me deu livros. George Orwell, Frederick Forsyth, Gabriel Garcia Marques, Victor Hugo. E no dia que eu li Os Miseráveis, eu me perguntei por que eu fumava maconha, porque aquilo que era uma viagem de verdade, cara. Cara, a história de Jean Valjean, um homem preso por roubar um pão, e como que o bispo fez a diferença na vida dele, e o professor Laurentio, o pastor Laurentio, ele era esse homem para mim. E ele pegou e falou assim, vou te levar num restaurante bom para te ensinar a lidar lá, a comer lá. E eu não conseguia falar as gírias, porque era um outro país. Talvez se eu tivesse vindo ao NASP, eu era um cara todo desengonçado até hoje. E aí ele me levou num restaurante 5 estrelas. Eu cheguei, um frio, estava de sobretudo. O rapaz deu a volta, tirou meu sobretudo, pendurou. Falei, meu irmão, isso aqui que é moral, irmão. Esse negócio de chegar na boca de fumo, os caras ficar falando coisa boa, não, isso aqui que é outro nível. Me acostumo fácil. Amigo, eu sentei e ele começou a falar, esse talher é para isso, essa faca corta isso, esse prato é para isso, sabe? Essa taça é para tomar isso, essa é para aquilo. Jeconias, não, para de comer rápido, mais lento. E chegou a hora de pedir, eu pedi um salmão alá durazno. Chegou um pedacinho de salmão assim, com um negocinho, a folha. Eu falei, cadê a comida, pastor? Tá vacilando, irmão. Pastor, acostumado a comer cuscuz com ovo, irmão, de colher em casa. Ele falou, cara, você vai comer devagar. Você não precisa ficar segurando o talher o tempo todo. Deixa o talher, conversa, olha para mim. Vamos conversar, cara. Você vai ser um gentleman. Falei, o que é isso, irmão? Último ano de teologia. Os 3 melhores alunos da escola foram escolhidos. Eu lembro quando eu tirava 8, que eu vinha mostrar para ele todo feliz. Ele, cara, você é um medíocre, cara. E eu falava, como medíocre, pastor? Ficou louco, irmão? Ficou louco, irmão. Sou estrangeiro aqui, não sei nada, tirei a média, passei, provei, cara. Ele falou, você é um pastor da média, pô. Você só faz o que se pede. É isso que tu vai ser. Só lê o que se pede. Eu tirei 9. Cheguei, eu falei, agora vou esfregar na cara do pastor, irmão. Quando eu cheguei, mostrei, ele olhou, falou, medíocre. Nadou e morreu na praia, cara. Como é que pode? Tu tirou 9, pode tirar 10. Meu irmão, quando eu tirei 10, eu fui com poder e grande glória naquela casa dele. Eu falei,
Hoje eu vou mostrar o poder da favela para esse cara, bicho. Falei para os caras que ia representar e vou representar. Isso tinha no meu coração ainda. Esse negócio de favela, eu sou favela, porque eu sempre vou ser favela. E quando eu mostrei o 10 para ele, ele olhou para mim e disse: você é medíocre, cara. Eu falei: tu ficou doido, irmão. E ele falou assim: cara, tu tem 9 matérias. Só uma tu tirou 10, pô. Está amarrado em nome de Jesus esse espírito de perfeição. Eu não sou perfeito. Mas no último ano de teologia, de 8 matérias, 5 eu tinha 10. E 3, 9. E fui o terceiro melhor aluno daquela sala. E aí ele chegou e falou assim: quem lembra do Jeconias aqui? Mais lento, Jeconias. Você está indo rápido demais. Mas ele chegou para mim e falou: ó, tu é medíocre, faltou 3. Quando eu voltei para Brasília, a igreja me chamou para cuidar dos ministérios que eu amo, para criar um ministério carcerário adventista. E hoje nós temos, pela primeira vez na história da igreja, na plaque, um ministério organizado, votado oficialmente pela igreja. 200 capelães espalhados nos presídios. Instalamos a televisão Novo Tempo para 15 mil presos. E temos mais de 800 almas ganhas para o reino de Deus. Nesses apenas 2 anos e meio de ministério. Temos cuidado da ADRA e da ASA também. E o Senhor tem aberto muitas portas. Mas quando eu voltei, a ONU fez um processo seletivo para nomear os embaixadores da juventude da ONU, que representaria o Brasil. E eu fui olhar o processo. Tinha que ter inglês ou espanhol fluente. E eu já estava indo, não? Estava chegando aí de Argentina. E aí eu disputei. Passei a primeira fase. E na segunda, olha gente, só tinha granfino lá, hein? Cara formado em relações internacionais. Tinha que ser formado, era formado em teologia. E aí eu fui nomeado embaixador da juventude para as Nações Unidas, junto com 20 jovens desse nosso país. E eu comecei a viajar. E comecei a estar em ambientes de construção de políticas públicas. E comecei a estar falando, cheio de palavras escalafobéticas de Victor Hugo. O amor que Deus tem por nós é um amor que não só nos cura a alma, mas nos dá dignidade. Não é um coitado. É alguém que foi salvo por Cristo e que representa Cristo. Eu estava vindo para cá e eu tinha que gravar um programa no Rio de Janeiro, na TV Futura. E aí eu cancelei com eles, falou: não, por favor, a gente quer que você esteja no debate. Eu vou estar viajando, a prioridade para a minha igreja, eu vou estar viajando. Eu estou indo em São Paulo e o horário que vocês estão falando, eu estou chegando no aeroporto de Campinas. Procura uma sala lá, faz lá. E eu vim para cá, o motorista ficou esperando 1 hora lá, que eu estava ao vivo no programa, com eles falando sobre a política de drogas no Brasil. E como que ela tem entrado também debaixo das nossas melhores portas. Eu queria encerrar dizendo para você sobre Jean Valjean. O preso que saiu 19 anos depois por roubar um pão, mas que quando foi preso era retirado a sua RG e era dado para ele uma RG nova, amarela. E todo aquele que levava essa RG amarela eram presos. E ele chegava na cidade de Digne, onde o bispo Miriel morava, e buscou hospedagem. E na hospedaria ele falou: tem lugar, mas quando ele mostrava o documento, as portas se fechavam, porque ele era um ex-preso. E ele tentou várias hospedarias e não conseguiu. Então ele deitou no banco da praça, começou a chuviscar, diz o livro.
E uma senhora chegou para ele, não aquela lá, aquela problemática lá, uma senhora de Jesus, e disse assim: você já tentou a casa do bispo Miriel? Vai lá, porque ele vai te receber. Só que Jean Valjean já estava cansado, então ele levantou. E o bispo, 300 páginas antes, ele nunca tranca a porta, você descobre no livro. E você fica assim: por que ele não tranca a porta? Por que ele deixa a porta sempre ali destrancada? E aí o bispo está jantando com a sua irmã e a sua criada. E Jean Valjean já está cansado, então ele chega e mete o braço na porta, ao invés de bater. E quando ele mete o braço na porta, diz a história, que o bispo olha para ele e diz assim: Jean não, ele não sabia o nome, diz assim: qual é seu nome? Jean, entra, senta e come conosco. E aí Jean Valjean diz: você não vai perguntar quem eu sou? Da onde eu vim? O que eu fiz? Eu quero que você guarde a resposta do bispo. Ele diz assim: essa porta aí, ó, não pergunta posição social, não pergunta que crime você cometeu, de que família você veio ou o que você fez. Essa porta só pergunta: qual a amargura que existe no seu coração? Oxalá sejam assim as portas das nossas igrejas, para que pessoas como eu fui possam se sentir parte do corpo de Cristo também. Que o Senhor te guarde e te abençoe, e que nós possamos continuar seguindo a estrada. Amigo, presta atenção. Eu amo a Deus, mas eu amo a Deus porque um dia Ele me amou primeiro. Que Deus possa te abençoar.